Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando para vocês aí sobre o indicador WA Data Explosion e uma interpretação minha que eu fiz usando o saldo de agressão em vez do preço de fechamento, certo? Então como que esse indicador funciona? Bom, primeiro, ele é dividido em três partes, tá? A linha das bandas, que é essa linha central aqui que vocês estão vendo. A linha que ele chama de Dead Zone, que é essa linha amarela. E o histograma. O histograma basicamente é a diferença de duas médias. No caso, ele usa a diferença da média de 20 com a média de 40 exponencial. Beleza? Então, essa linha, esse histograma aqui é a diferença das médias, só que quando essa diferença é negativa, ele plota em vermelho, e quando essa diferença é positiva, ele plota em verde. Beleza? A linha central é a diferença das bandas de Bollinger. Então, é a diferença da banda superior com a banda inferior de Bollinger, tá? Plotada aqui no nosso histograma. E a linha de baixo, que é a dead zone, que ele chama de dead zone justamente para você não operar embaixo dessa zona, tá? Então sempre que o histograma estiver abaixo dessa zona, você não deve operar, e sempre que a linha central aqui, a linha das bandas estiverem abaixo, também você não deve operar, certo? E como que funciona essa linha? Essa linha é a média ponderada de 100 períodos do true range vezes 3.7, tá? Então essa linha é esse cálculo que forma essa linha amarela aqui. Bom, então indo para o funcionamento do indicador, eu vou pegar o dia de... Que dia que é esse aqui? 19 do 4, 19 de abril, tá? Para mostrar para vocês. Eu estou no índice 11R. Bom, como funciona? Primeiro vou desconsiderar o gap, tá? Essa primeira onda aqui eu não vou considerar por causa do gap. Eu vou começar a considerar a partir dessa onda aqui que a linha das bandas aponta para cima. Vira para cima. Quando ela vira para cima, eu coloquei para pintar de rosa e quando está para baixo, pintar de branco para ficar mais fácil de interpretar, tá? Então, como funciona? Uma entrada, ela vai funcionar da seguinte forma: o histograma ele tem que fechar acima das duas linhas. A linha das bandas tem que estar acima da dead zone, da linha da dead zone e apontada para cima. Então, isso é um ponto de entrada. O histograma está vermelho, é um ponto de entrada de venda. Se o histograma estiver verde, é um ponto de entrada de compra. Então, no caso aqui, foi nesse daqui, ó. Veja, linha das bandas apontada para cima, acima da linha da dead zone, e o histograma fechou acima das duas, tá? Aqui foi uma venda. Continuando mais para frente, a gente vê de novo outra venda aqui, ó. O histograma fechou acima das duas linhas e a linha das bandas apontada para cima e acima da dead zone. Então, aqui seria outra venda. Veja que aqui a linha das bandas está apontada para cima, mas o histograma não fechou acima dela, tá? Mesmo ela estando acima da dead zone, isso aqui não é um ponto de entrada porque o histograma não fechou. Em sequência, ele fechou acima, porém a linha das bandas está apontada para baixo. Isso também não é um ponto de entrada, tá? O ponto de entrada é quando os três se alinham, tá? Então, aqui, no caso, está apontada para cima, porém está abaixo da linha da dead zone. Isso não é um ponto de entrada. Onde vai ser o ponto de entrada? Vai ser aqui, ó. Que a linha das bandas está acima da dead zone e o histograma fechou acima das duas linhas. Então, isso aqui é um ponto de entrada de compra. Aqui veja que o histograma voltou a fechar acima, porém a linha das bandas está apontada para baixo. Isso não é um ponto de entrada. Depois a gente tem um ponto de entrada. Aqui não, porque ainda está abaixo da dead zone, mas aqui sim. Aqui já está acima. O histograma fechou acima das duas linhas. Isso aqui é um ponto de venda. Depois mais para frente a gente tem outro ponto de venda aqui, tá? Acima da dead zone, o histograma fechou acima das duas. Aqui, ó, veja o seguinte, aqui esse candle fechou acima das duas linhas, das duas médias aqui. Porém, a linha das bandas ainda está abaixo. Isso não é ponto de entrada, tá? Isso só foi dar um sinal de entrada aqui, ou nesse, não dá para ver direito se cruzou aqui, mas foi ou uma compra nesse ou uma compra nesse, tá? Que está apontado para cima, acima da dead zone, e o candle fechou acima das duas linhas. Beleza? Então, basicamente, a funcionalidade, o jeito de interpretar o indicador é esse, tá? E eu fiz uma versão minha que alterei algumas coisas nesse indicador, que foi o seguinte. Eu fiz baseado no saldo de agressão, ao invés do preço de fechamento, que é o que ele usa para fazer as médias. Então, eu fiz média em cima do saldo de agressão.
e tirei a dead zone, só para ver como fica. E ficou interessante. Vou até compartilhar com vocês aqui, se vocês quiserem ver, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, então a gente não tem que preocupar com a dead zone, a gente só tem que preocupar, fechou acima e está apontado para cima, é um ponto de entrada. Então, no caso aqui, ó, seria uma venda, tá? Então essa venda aqui ele teria entrado 100 pontos antes da venda pelo indicador original. Isso é interessante, tá? Pegar a venda um pouco antecipada. Depois aqui, ó, teria dado outra venda, tá? Que teria pegado 50 pontos antes da venda original e teria dado uma venda aqui também no mesmo ponto desse. Essa venda aqui provavelmente nos dois indicadores aqui teria dado stop. Depois ele deu essa venda, essa compra aqui, ó, que também foi antecipada em relação ao indicador original, tá? Foi antecipada em 150 pontos essa compra, segundo a minha releitura do indicador aqui que eu alterei para ser baseado no saldo de agressão. Porém, nesse ponto aqui, ó, veja que a venda dele foi um pouco atrasada, foram 150 pontos atrasados, tá? Aqui não deu venda, aqui não deu venda, aqui deu venda exatamente no mesmo ponto. E aqui deu mais uma vendinha, ó. Aqui deu uma venda, aqui deu outra venda e aqui deu mais uma venda. Então, nesse ponto aqui que o indicador original não deu nenhuma venda, no meu, baseado no saldo de agressão, ele deu 3 vendinhas aqui. Se você faz scalp, dá para pegar. Aqui chegou a dar 130 pontos. Aqui, se o seu stop estava muito curto, você foi estopado. Se não, chegou a dar 190 pontos aqui e 150 pontos aqui. Certo? Para quem pega alvo curto, talvez esse daqui com saldo de agressão seja até mais interessante. Depois ele deu uma próxima venda aqui, nesse daqui, que foi basicamente no mesmo ponto, né? Não deu diferença nenhuma do indicador original para esse. E depois ele até deu mais um sinalzinho aqui, ó. Tá? Então essas são as diferenças na minha releitura aqui usando o saldo de agressão para o indicador padrão, tá? Então, por hoje é isso. Essa foi a apresentação aí do indicador WADA Attack Explosion. Vou estar deixando com código aberto os dois indicadores aqui no link na descrição para vocês baixarem. Se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e fique atento aí que eu vou postar os próximos vídeos em breve, beleza? Até mais!